estudar locomoção. A locomoção é muito fácil, não tem problema, não. É só prestar muita atenção. Senão a prova te arrebenta, mas é só um pouquinho. Vamos estudar locomoção. A locomoção é muito fácil, não tem problema, não. É só prestar muita atenção, prestar muita atenção. Senão a prova te arrebenta, mas é só um pouquinho. Tem sistema esquelético e os músculos também. Movimentos peristálticos, o liso é que tem. O sistema é responsável pela movimentação. Já tem gente se movendo só de ouvir esse refrão. Vamos estudar locomoção. A locomoção é muito fácil, não tem problema, não. É só prestar muita atenção, muita atenção, muita atenção. Senão a prova te arrebenta, mas é só um pouquinho. E não vai ter quebra de nada, não. Essa prova não vai arrebentar ninguém, porque são os meus queridos alunos do nosso Estrela da Manhã e vão tirar nota 10 em todas as avaliações possíveis, porque são nossos queridos alunos, são os meus alunos que estão focados. Não pensem que eu esqueci dela, ela está sempre comigo, né? E hoje eu trouxe um violãozinho e essa paródia que eu fiz, eu acho que já tem uns 3 anos, e eu sempre utilizo ela para falar do sistema músculo esquelético. Tem agora essa nova nomenclatura, né, que é o sistema responsável pelas movimentações, que recebeu outros nomes como sistema locomotor, tá? Então esse sistema que é responsável pelas movimentações do nosso corpo, né, pelos movimentos que acontecem no nosso querido corpo humano, tá bom? Então essa paródia aí, depois ela em íntegra, eu vou colocar ela toda em íntegra, né, toda na íntegra, para vocês utilizarem como meio de memorização. Ela tem um monte de bizus, né, de dicas para conceitos importantes nesse estudo desse capítulo, no estudo desse sistema que é o sistema músculo-esquelético. Então, foca na aula, foca nessa aula, ela vai ser demais, e nas próximas aulas também, porque nós continuaremos a falar do sistema músculo-esquelético. Pois bem, gente, vamos lá, é a unidade 2, nosso capítulo 2 do nosso livro 2. Vai até rimando aí, capítulo 2 do nosso querido livro 2, que aborda aqui o sistema músculo-esquelético, que é formado pelo sistema esquelético e o sistema muscular, tá bom? Então, vamos ver cada um dos sistemas especificamente, né, e ainda falar um pouquinho da saúde desse sistema músculo-esquelético, tá bom? Então vamos lá, dar início aqui ao nosso estudo. Só vou diminuir um pouquinho essa telinha, beleza? Para não atrapalhar muito a visualização de vocês, né, nossos queridos alunos. Então vamos lá. O corpo em movimento. A imagem da página de abertura mostra os feixes musculares que envolvem o esqueleto e os órgãos do corpo humano. São os músculos que promovem a forma, os movimentos e o equilíbrio do corpo. No entanto, se o tecido muscular não tivesse onde se fixar, não seria possível exercer essas funções. Por isso, o tecido muscular está associado ao seu querido irmão, sistema esquelético, né? E, sob o comando do sistema nervoso, são responsáveis por todos os movimentos do corpo. Você já viu um esqueleto humano? Já observou a quantidade de ossos presente nele? Como ocorre a interação dos ossos com os músculos que geram a movimentação do nosso corpo? Qual o papel do sistema nervoso no movimento? Isso e muito mais hoje no Estrela Espetacular. Não, brincadeira, vamos lá. Então, gente, o sistema esquelético e o sistema muscular, eles interagem um com o outro para a sua função, que é a movimentação do corpo humano, tá? E nós vamos responder, né, todas essas perguntas ao longo
da nossa videoaula. Então, ao longo das nossas videoaulas, que essa vai ficar especificamente para o sistema, uma parte do sistema esquelético, né? E nós continuaremos nas próximas aulas a falar, a responder essas perguntas. Né? O primeiro, que se você já viu um esqueleto humano, eu já vi um esqueleto humano realmente, né? E outros que são réplicas, né? A quantidade de ossos presentes nele é uma quantidade acima de 200 ossos nós temos no nosso corpo, se o livro não colocar especificamente, mas em geral nós temos mais de 200 ossos formando o nosso corpo, tá bom? Mas vamos ver o que essa viagem por dentro do conhecimento desse sistema músculo-esquelético. Se a gente, você visualizou lá no comecinho da nossa videoaula, né, nós vimos lá a estrutura dos músculos, né, aqueles feixes de músculos, né, que formam todo o nosso corpo, que envolvem, né, vários órgãos do nosso corpo e nos auxiliam nas mais diversas movimentações, como essa que eu estou tendo com vocês, que vem enquanto movimenta nas mãos, aqui a área da mandíbula, que nós temos aqui a responsabilidade desses movimentos pelos músculos da face, né? Então vamos continuando. Sistema músculo-esquelético. Observe a imagem da bailarina ao lado. Você já se perguntou como ela consegue realizar esses movimentos? Vamos ver aqui a bailarina. Realmente é um movimento. Eu fazia muito esse movimento quando terminava de assistir filme de ação. Quando eu era criança, né? Saía no meio da rua, dava esse chute no ar, ficava todo empolgado. Mas não era com a beleza e a exatidão que essa bailarina está fazendo. Mas vamos lá. A mobilidade de uma bailarina é possível devido à interação de diversos sistemas do organismo, entre eles o sistema músculo-esquelético, o qual é formado pela associação de dois grandes sistemas, o sistema esquelético e o sistema muscular. Fica aí a dica. Então, quando nós mencionamos quais são os sistemas que formam o sistema músculo-esquelético, não precisa, porque o nome já está dizendo tudo. O nome do sistema músculo-esquelético, é formado pelo sistema digestório? Não. Sistema cardiovascular? Não. Sistema nervoso? Não. Sistema esquelético e o sistema muscular. Esses dois sistemas atuam juntos, promovendo a diversidade de movimentos realizados por nosso corpo, incluindo a locomoção. Vamos estudar locomoção. Olha a dica, a música auxiliando. Então, inclusive a locomoção. Então, esses dois sistemas eles promovem toda a diversidade de movimentos que acontecem no nosso corpo, tanto externamente quanto internamente, e ainda a nossa locomoção, né, que é o nosso deslocamento pelo ambiente em que vivemos. Vamos lá. A estrutura do sistema musculoesquelético está presente na maioria dos vertebrados animais que apresentam coluna vertebral. A maioria dos vertebrados, né, animais apresentam esse sistema músculo-esquelético que apresenta a coluna vertebral. Lembrando aí que ele deixou bem claro a coluna vertebral, porque temos vertebrados que não possuem coluna vertebral. E aí eles estão associados a outra classificação dentro do grupo dos animais, tá bom? Vamos lá para o sistema esquelético. Qualquer dúvida, nós vamos deixar aí nas redes digitais essas perguntinhas, tá bom? Para vocês. Vamos lá. Sistema esquelético. O sistema esquelético é formado por diversos tipos de tecidos, entre eles o tecido conjuntivo e o nervoso. Lembrando, nós temos alguns tecidos, nós vimos no último capítulo, muitos tecidos que formam o nosso corpo: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso, certo? Esses tecidos em conjunto, formam os órgãos. Os órgãos, conjuntos de órgãos, vão formar os sistemas. Então, os tecidos envolvidos dentro do sistema esquelético é o tecido conjuntivo e o tecido nervoso, que é responsável, o tecido nervoso é responsável pela coordenação de todos os outros tecidos, porque ele vai formar o sistema nervoso, que coordena todos os outros sistemas, juntamente com o sistema endócrino, tá bom? Vamos lá. Os ossos, órgãos que fazem parte desse sistema, olha aí os órgãos do sistema esquelético. Foca aí na observação. Os ossos
são os órgãos do sistema esquelético. São resistentes e se unem uns aos outros por meio das articulações. Olha aí outra dica. O que são as articulações? São a região de união entre os ossos. Eles são unidos, um osso se une ao outro. Essa região onde eles se unem são chamadas de articulações. Então, quais são os órgãos do sistema esquelético? Os ossos. A união de ossos formam as articulações, tá bom? Vamos lá. O conjunto de ossos dos vertebrados forma o esqueleto. Então, o que é o esqueleto? O conjunto de ossos dos vertebrados, o qual atua na sustentação e movimentação do corpo, função do esqueleto humano, sustentação e movimentação. Olha aí, sustentação e movimentação. O esqueleto de um humano, por exemplo, tem geralmente 206 ossos. Já o esqueleto de um cachorro tem cerca de 321 ossos. Então, olha aí a informação que foi colocada logo no início do nosso vídeo. Nós falamos que nós temos mais de 200 ossos formando o nosso corpo. Não errei, eu acertei, né? Eu disse mais de 200, só não fui específico. Mais de 200 ossos, nós temos 206 ossos no corpo de um ser humano adulto. Mas vamos lá, continuando a nossa leitura. Além disso, o sistema esquelético também tem a função de armazenar sais minerais, produzir células sanguíneas, que são células do sangue, né? E proteger os órgãos internos, como os pulmões e coração, protegidos pela caixa torácica, que é formada pelas costelas e o osso externo. O osso externo é esse osso que nós temos aqui, ó. Entre as costelas, nós temos aqui as costelas, e as costelas se unem aqui a um osso que nós temos bem aqui no meio do peito, que é chamado de externo com S, tá? Externo, tá bom? Não é com X que quer dizer externo, fora. É externo que esse osso aqui, né? Que forma esse conjunto formado pelo osso externo e a caixa torácica, e as costelas formam a caixa torácica, que protege pulmões e o coração, tá bom? Os pulmões e o coração. Que é uma das funções dos ossos, proteger órgãos, produzir células do sangue e armazenar sais minerais, já que eles são formados por diversos sais minerais, dentre eles o cálcio, tá bom? Entre eles o cálcio, que é armazenado nos nossos ossos e faz parte da constituição do osso humano, tá bom? E órgãos que formam o sistema nervoso central, protegidos pelo crânio e pela coluna vertebral. Também, né, outra proteção, os ossos aqui do crânio protegem o sistema nervoso, né? Tanto o nervoso central aqui na região do cérebro e a coluna vertebral aqui, que protege a medula espinhal, que é o tecido nervoso protegido pela coluna vertebral. Distinguem-se duas regiões do esqueleto, axial e apendicular, unidas pelas cinturas pélvica e escapular. Então, nós temos duas regiões do esqueleto diferentes, a axial e a apendicular, tá bom? O esqueleto axial é formado pelos ossos do crânio, da caixa torácica e da coluna vertebral. Desculpa, estava indo. O esqueleto apendicular é formado pelos membros inferiores e superiores. Então, vamos ver aqui no esquemazinho aqui que nós temos, mostrando o esqueleto humano. Dá uma ampliadazinha aqui. No final, o do cão, tá bom? Mas desculpando em qualquer coisinha, minha cadela vai estar querendo participar da videoaula. Então, de vez em quando vai ter um barulhinho dela aí. Mas tomara que ela não se empolgue demais. A Lua, minha querida Lua. Então, nós temos aqui o crânio, a região do crânio, a região da caixa torácica e a coluna vertebral, né, formam o que a gente chama de esqueleto axial, tá? Então, crânio, caixa torácica e coluna vertebral. Já os apêndices, né? O esqueleto apendicular, ele está envolvido com os membros superiores, braços, e os membros inferiores aqui, os ossos que fazem parte dos membros superiores e os membros inferiores, tá bom? Que constitui o que a gente chama de
esqueleto apendicular. Então, nós temos o esqueleto axial, formado pelos ossos do crânio, da caixa torácica e da coluna vertebral, e o apendicular pelos membros inferiores e superiores. Organização do esqueleto axial. Aí temos aí um crâniozinho de um urso. O esqueleto axial tem funções primordiais, né? Quais são as funções primordiais? Primeiras, como proteger o encéfalo, a medula espinal e os órgãos da caixa torácica, como os corações e o pulmão. A gente já mencionou isso. A cabeça dos vertebrados possui duas partes, crânio e face, né? Que podem ter algumas variações no formato de acordo com o modo de vida. Por exemplo, o tipo de alimentação. Os ossos do crânio possuem articulação imóvel. O único osso da cabeça que possui uma articulação móvel é a mandíbula. Com essa constituição, o crânio garante o bom desempenho da proteção dos órgãos do sistema nervoso. Então, duas informações bem interessantes aí. Todos os órgãos do crânio, ossos do crânio, são imóveis, são formados por articulações imóveis. O que é a articulação? Novamente, a articulação foca na dica. A articulação é a região de encontro entre ossos. Essa região ela pode ser uma articulação, pode ter dois tipos: imóveis, articulações imóveis, semi-imóveis e móveis. E móveis. Nos ossos do crânio, todas as articulações e encontros entre ossos são articulações imóveis, com uma exceção que está relacionado à articulação, né, a articulação móvel da mandíbula. Essa articulação aqui, né, proporciona para a gente o ato da fala e a alimentação. É a única articulação móvel dos ossos da face, né? Então vamos lá. Coluna vertebral. A coluna vertebral desempenha duas funções importantes no organismo. Funciona como um eixo de sustentação e protege a medula espinal, que se encontra dentro do canal raquidiano, que é o canal vertebral. Então, os ossos da coluna, elas têm por dentro, né, as vértebras que formam a coluna vertebral, ela é como o tubinho da caneta, né? Por dentro do tubinho da caneta, a caneta seria a coluna vertebral. Por dentro dela tem um espaço vazio, né? Não é vazio, mas tem um espaço que dentro dela vai estar, né, aqui na caneta, o tubinho da caneta. No caso da coluna vertebral, por dentro, em vez de ser um tubinho de caneta, nós temos a medula espinal, que é protegida por essa coluna vertebral. E essa medula espinal, ela é formada de tecido nervoso, né? Ela é responsável pela coordenação de todo o nosso corpo. É tanto que lesões na coluna vertebral que causarem dano à medula espinal, geralmente pessoas acometidas de qualquer fratura nessa região ou acidentes relacionados a essa região, ou ficam paraplégicos ou tetraplégicos, tá bom? Porque qualquer dano na medula espinal, que é protegida pela coluna vertebral, gera essas duas ocasiões. Nós vamos mencionar lá na frente quando a gente estiver falando de saúde do sistema músculo-esquelético, tá bom? A coluna é formada por um conjunto de ossos vertebrais, entre os quais estão os discos intervertebrais, formados por cartilagem fibrosa. Esse tipo de cartilagem apresenta abundante quantidade de fibras colágenas que suportam as pressões. A coluna é dividida em 5 regiões: região cervical, região torácica, região da coluna aqui que está próxima à coluna, próxima à caixa torácica, a região lombar, um pouquinho mais abaixo, né? A sacral, que é a região aqui, como a gente chama, a região da bacia, próxima à região da bacia aqui, a coluna próxima
essa região, e a cóccea, que é logo abaixo, é o final da coluna vertebral. Observe as ilustrações a seguinte. Então, aqui na ilustração a gente tem, né, essas regiões, né? Nós temos aqui a região cervical, né, que tem aí esses conjuntos de vértebras. Nós temos a coluna torácica, então a parte aí que fica ali próxima à caixa torácica. Nós temos a lombar, né, a sacral e o cóccix. Então dá para você observar que são, acho que são 3 ossículos que nós temos no final da nossa coluna vertebral, né? Então nós temos aí todas essas regiões. É tanto que vai ser do nosso estudo lá quando nós estivermos falando quando nós falamos da tetraplegia e da paraplegia. Geralmente os paraplégicos têm danos aqui na região da coluna torácica ou na lombar, né, que vão gerar lesões nessas regiões, pode gerar paraplegia, né, paraplégico. Ele não vai conseguir mover, no caso, as pernas. E aqui, se for na cervical, o dano, né, de uma pancada ou uma lesão que, lembrando, né, fraturas na coluna vertebral que chegarem a atingir a medula espinal. Tem que atingir o tecido nervoso, que está por dentro da coluna. Então, dentro da nossa coluna, dentro dessa coluna todinha aqui, por dentro dela, nós temos a medula espinal, que é como se fosse um prolongamento da nossa região do encéfalo aqui, que o crânio está protegendo, né? O crânio aqui está protegendo, tá bom? Então, essa é a nossa coluna vertebral humana. Então, tem aí a região dividida em região cervical, é composta de 7 vértebras, a primeira, a torácica com 12, a lombar com 5 vértebras, que são os ossinhos, a L1 até a L5. Nós temos as 5 vértebras fusionadas, né, a S1 e a S5, e a cóccix lá na região do cóccix, né, que é o último conjunto. Vamos lá. A caixa torácica protege órgãos vitais, como o coração e os pulmões, e é formada pelo osso externo e por 12 pares de costelas que se prendem às vértebras da região torácica. Então, nós temos aqui a caixa torácica, que se une aqui à frente ao osso externo, se une aqui à frente. Lembrando que ela também tem uma parte de material cartilaginoso, flexível. Lá na coluna vertebral, a gente falou sobre os discos vertebrais. Eles funcionam como amortecedores. Deixa eu só voltar aqui antes da gente falar da caixa torácica. Entre aqui uma vértebra e outra, deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês. Entre uma vértebra, isso, tecnologia é assim, cara, a gente consegue. Entre uma vértebra e outra, se você observar aqui, tem esse espaçozinho. Então, esse espaço aí é onde ficam os discos intervertebrais, tá? Das vértebras. Entre uma vértebra e outra vértebra, tá? Eles são feitos de tecido cartilaginoso, né? Que é um tipo de tecido conjuntivo. Esse tecido aí, né? Esses discos, esse material cartilaginoso, ele funciona como um amortecedor. Porque o osso não pode tocar no outro, porque eles são tecidos vivos. Então, se chegar a tocar no outro, vai desgastar e você geralmente sente dor. Pessoas que têm problema de dores na coluna, geralmente acontece porque esses discos vertebrais aí, eles se desgastam, né? Devido à velhice, devido a um mau posicionamento. Por isso que a gente questiona muito os alunos com relação à postura. Olha a postura, como você está sentando na cadeira. E tem que tomar cuidado muito isso, porque pode causar desvios na coluna. E também alguns problemas como esse, relacionados à perda desse tecido cartilaginoso. Não pela postura, mas como eu coloquei, né, pela velhice e por danos, né, dependendo da atividade que a pessoa faça, né, danos à coluna vertebral. Tá bom? Ou então a condição genética também pode ser um problema.
Então, isso aí são os amortecedores que nós temos na nossa coluna. Toda vez que você se movimenta, ou que você vai correr, ou está simplesmente andando, né? A vértebra fica nesse movimento de amortecimento quando você está andando. Então, o osso não vai tocar no outro por conta desse disco vertebral que nós temos aí, tá? Que auxilia. Isso não só com relação às vértebras, tá? Com relação a todo o local onde existe contato entre ossos, né? Lembrando novamente que foi que a gente qual é o nome da região onde nós temos o contato entre ossos, são as articulações. Então, em toda articulação a gente vai encontrar geralmente um material de tecido conjuntivo, uma cartilagem que vai estar ali impedindo o contato de um osso com o outro, porque senão vai gerar, no caso, dores nas articulações, porque o osso vai ficar tocando no osso e no outro, isso causa um desgaste, e como esse tecido é um tecido vivo, vai causar, né, na região dor, né, inflamação e dor. Vamos lá. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando sobre a caixa torácica, nós temos ela unida aqui à frente, as costelas unidas ao osso externo, e são unidas também na parte posterior do nosso corpo a coluna vertebral, tá bom? E servem essa gaiola de ossos, né? A gaiola de ossos serve aí de proteção para órgãos como os pulmões e o coração, tá bom? Vamos lá. Organização do esqueleto apendicular, que são os nossos apêndices, que são representados pelos membros superiores, né, e os membros inferiores. O esqueleto apendicular é formado pelos ossos que constituem os membros superiores e inferiores. Esses estão ligados ao esqueleto pelas cinturas escapular e pélvica, né, respectivamente. Então, os membros inferiores são ligados pela cintura escapular e os membros inferiores são ligados pela cintura pélvica. Então, a cintura escapular é essa aqui, dessa região. Então, nós temos aqui a cintura escapular e a cintura pélvica na região aqui da pelve, aqui onde estão ligados os membros inferiores. Nos seres humanos, a cintura escapular é formada pela escápula e pela clavícula, que se conectam aos ossos do membro superior, formado pelo braço, húmero, e pelo antebraço, que é o rádio e ulna, e pela mão. A mão, por sua vez, é formada por carpo, metacarpo e falanges, né? E a cintura pélvica fornece apoio para a parte superior do corpo e é constituída pelos ossos do quadril, que é a fusão do ilho, do isquio e da pubis. O sacro e o cóccix também fazem parte da cintura pélvica. Então, vamos ver aqui essas regiões. Então, ampliando aqui, são os ossos dos apêndices aqui, inferiores e superior. Então, aqui no A, nós temos o superior e no B inferior. Então, nós temos aqui a cintura escapular, nós temos as clavículas, que são esses ossículos que nós temos aqui à frente, né? Nós temos aqui as escápulas, que são as duas que nós temos aqui na região das costas, geralmente no Nordeste aqui o pessoal chama de osso da pá, né, pelo formato dele, né, lembra a parte anterior de uma pá. Nós temos o braço, né, a região do nosso braço, né, que esse osso aqui é o húmero, né, representa o húmero. Nós temos o antebraço e os ossos que formam essa região são o rádio e a ulna, né? O rádio mais externo, a ulna mais interna, tá bom? Não, o rádio mais interno e a ulna mais externa, desculpa. Nós temos os carpos, são aqui o conjunto de ossos que formam a mão, tá? Os carpos, os metacarpos e as falanges, que são os últimos ossículos das pontas dos nossos dedos, tá bom? Isso aí forma a nossa cintura escapular. Vamos aqui para a cintura pélvica. Nós temos aqui os ossos que formam a cintura pélvica. Então, nós temos aqui a área da pelvis, né? A área do cóccix, né? E dos ossos da pelvis.
e os membros inferiores, né? A coxa e a perna. Então, o osso da coxa, que é o fêmur, maior osso do corpo humano, né? É o maior osso do corpo humano, o fêmur. Nós temos aqui o joelho, nós temos as dois ossículos que representam aqui a nossa perna, né? Que é a tíbia mais interna e a fíbula, né? Famosas aí canela, né? Que a gente chama de canela, né? A tíbia. E temos os ossos dos pés, também divididos em carpos, metacarpos e falanges, tá bom? Aqui nesse esquema nós temos algumas semelhanças entre os mamíferos no que diz respeito aos ossos dos apêndices. Então nós temos aí a semelhança muito na estrutura desses ossos do apêndice, principalmente no que diz respeito à estrutura e os ossos que o formam, né? Isso traz aí uma ancestralidade com relação aos mamíferos, daí a abordagem que ele traz aí, né? A semelhança na estrutura e na função, tá bom? Com isso, meu povo, essa parte aí a gente termina essa pequena aula sobre sistema esquelético e muscular, tá bom? Fica essa atividade aí da página 287, eu vou deixar o material colocar no grupo, né? Digitar lá no grupo para vocês, deixar o material mais visível na plataforma, mas estou colocando aqui no vídeo, né? A página 287 para você fazer, né? No livro, atividade, né? Só se não quiser fazer no livro, se não tiver espaço, faça no passo para o caderno, tá bom? São 5 questões, né, que vocês irão responder e nós damos continuidade na nossa próxima aula ao sistema músculo-esquelético, né? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro e foquem. Aí viu? Efeito sonoro. Foquem nos estudos, tá bom? Até o nosso próximo encontro e até mais outra aula de sistema músculo-esquelético, tá bom? Vamos estudar locomoção. A locomoção é muito fácil, não tem problema não. É só prestar muita atenção, focar na aula, senão a prova te arrebenta. Mas não vai arrebentar ninguém não, que todo mundo aqui estuda pra caramba. Então, gente, até a próxima. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e foquem nos estudos, tá bom? Tchau, tchau.